Começa aqui na TV Senec o programa Degraus, abordando os degraus alcançados por empreendedores dos mais variados segmentos, além de entrevistas, atrações musicais, notícias do seu bairro e quadros especiais, como o quadro Senta que lá vem história, com bate-papo gostoso com Inara Mel, que irá abordar histórias importantes da sua vida. Quadro Belas e Empreendedoras, que irá falar de empoderamento e empreendedorismo feminino. É isso mesmo, o programa que vai te ajudar a subir mais degraus na vida. Programa Degraus, aqui pela TV Senec. A apresentação Inara Mel, ao vivo. Olá, boa noite! Estamos ao vivo aqui pela TV Senec, esse programa que ajuda você a subir cada vez mais degraus. Muito boa noite! Friozinho, e você vai se aquecer aqui conosco, aqui na TV Senec. E aquela doutora maravilhosa já tá por aqui, a doutora Eliane Caproni tá por aqui. Daqui a pouco tem papo terapêutico com ela, sempre que arrasa. E hoje trazendo um tema muito bacana. Antes de falar do tema, tem também de convidada a doutora Eliane Caproni, ela, Jane Rocha. Tema magnífico, vem chegando o Dia dos Namorados, né? Então é bom a gente falar sobre relacionamento, né, gente? Relacionamento é o papo certo hoje do Papo Terapêutico. E eu vou falando que vem chegando o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, né, que vem de junho. Em junho tem o quê? Forró, lembra o quê? Aquele shotzinho, dançar coladinho no rala-coxa, no arrasta-chinela, além daquelas comidas gostosas, típicas aí das festas juninas. Então vamos já de música, essa minha música aí, chamada Saudade de Você, de minha autoria. E agora a gente vai ouvir aqui no programa Degraus. Vamos dançar um shot agora? Vamos! Saudade de você, meu bem, me dá um toque, venha me ver. Eu já tentei, mas já desisti desse negócio de te esquecer. Eu amo esse teu jeitinho, inesquecível pra danar. Eu fico com esse amor no peito, que o tempo só faz aumentar. Então vem, meu bem, assim, pensa bem, volta pra mim. Então vem, meu bem, faz assim, pensa bem, dá colo pra mim. O céu me faz lembrar teus olhos azuis, tão lindos de olhar. Eu quero te encontrar de novo, tô doida pra te abraçar. Teu abraço é tão gostoso, faz meu corpo arrepiar. Teu beijo me acende um fogo que nem o mar pode apagar. Então vem, meu bem, faz assim, pensa bem, volta pra mim. Então vem, meu bem, faz assim, vem aqui, dá colo pra mim. Começar de novo, de onde a gente parou. Tentei, mas foi impossível tirar do peito esse amor. Eu quero dormir de conchinha, como a gente planejou. Tantas coisas se perderam, mas sobreviveu o amor. Tantos planos se perderam, poderão ser vividos. A gente se perdeu e se reencontrou nos achados e perdidos. Então vem, meu bem, faz assim, pensa bem, volta pra mim. Então vem, meu bem,
Ai, como é gostoso dançar um shotzinho, né? Se for coladinho, como lá no Nordeste, melhor ainda. Aquele rasta-chinela que esquenta bastante, né? Mês de junho é quente, né? Mas vamos para o que interessa aqui hoje, que é aquele papo gostoso, papo terapêutico, falando sobre relacionamento, né? Mas daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Vamos ao intervalo, a gente volta já já, tá bom? Já já! Olá, amigos da TV Cinec. Vem ficar comigo. Isto mesmo, vem ficar com a gente da TV Cinec. Queremos fazer uma linda festa com você. Então vem, mas vem mesmo. Vem com alegria, vem com um sorriso, com muita disposição. Vem com muito amor no coração. Você é nosso convidado, porque quem vem para a TV Cinec soma ainda mais uma grande alegria. Vem ser feliz aqui na nossa TV Cinec. Sua TV 24 horas no ar. www.tvcinec.com.br. Esta é a nossa história. TV Cinec. Quem te vê nunca esquece. Para a programação da TV Cinec não tem fronteiras. Contamos com uma equipe de apresentadores show de bola e com programas inéditos com muitas atrações para você. Na TV Cinec você tem sempre um amigo em cada horário. Estamos transmitindo pela internet, que nos garante um excelente alcance em todo o mundo. TV Cinec, a gente se encontra lá. www.tvcinec.com.br. Olá, amigos! Assista a nossa programação pela nossa repetidora oficial, TV Paz do Senhor, 24 horas no ar. Com informações do litoral norte para todo mundo. Música, louvores, variedades. São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e regiões. Aqui tem uma palavra amiga para você. TV Paz do Senhor agradece a sua audiência. Seja um parceiro, participe. TV Cinec, juntamente com a TV Paz do Senhor, sempre com você. TV Cinec, tudo em um só lugar. Aqui você encontra grandes amigos, uma programação recheada de novidades. Às terças-feiras, J. Júnior, com entrevistas e dicas importantes para você. Verde, levando uma palavra de fé para o seu coração. Viviane Vidmar, com muitas músicas e convidados especiais. Ivan Almeida, um programa eletrizante, dando a oportunidade para novos talentos. Programas animados você encontra aqui. TV Cinec. www.tvcinec.com.br. Programa Palavra em Música, com Carlos Inácio. Uma palavra de amor e fé para a sua vida. Programa integrando com Roseli Camas e Tereza Sonhos. Informativo, muitas... Olá, amigos da TV Cinec. Vem ficar comigo. Isto mesmo, vem ficar com a gente da TV Cinec. Queremos fazer uma linda festa com você. Então vem, mas vem mesmo. Vem com alegria, vem com um sorriso, com muita disposição. Vem com muito amor no coração. Você é nosso convidado, porque quem vem para a TV Cinec soma ainda mais uma grande alegria. Vem ser feliz aqui na nossa TV Cinec. Sua TV 24 horas no ar. www.tvcinec.com.br. Voltamos! Programa Degraus. Hoje, dia 1º de junho.
Tempo friozinho e a gente está aqui para aquecer o seu coração e trazer aqui um tema muito bacana com ela, doutora Eliane Caproni, já por aqui. Boa noite, doutora. Boa noite, mais uma vez, mais uma quinta aqui, né? Mais é uma sempre quinta. muito bom estar aqui. Mais uma quinta especial. Especial, né? Que seja feliz esse junho que está chegando, né? Muitas festas juninas, e também tem o Dia dos Namorados, né? Então, a gente tinha que começar falando sobre relacionamentos, né? Principalmente o relacionamento atual, né? Os relacionamentos que não são duradouros, né? Por que será que não está sendo duradouros o relacionamento? Porque tanta queixa no consultório a gente tem, né, sobre essa questão do relacionamento. E hoje, muito especial, trago a minha amiga Jane Rocha, que ela é psicóloga também, e ela vai agregar com a nossa fala e trazer também um olhar sistêmico, que acho que algumas pessoas não sabem, e ela vai explicar para a gente também mais uma ferramenta aí que a gente tem para estar trabalhando. E ela é especialista em psicologia sistêmica. A doutora Jane Rocha, muito boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Prazer é honra, nosso. Né, ter sido convidada e trazer esse tema que é realmente um tabu, né? Nesse novo modelo de vida, nessa nova construção, para que a gente consiga trazer esse equilíbrio dentro das relações. Né? Acho que isso é muito importante. E a gente está bem aqui, né? O pessoal da produção, a gente tem 2 psicólogas do lado, né? Então a gente tá tudo bem, né? Andréia, o pessoal aqui, Janaína, 2 psicólogas hoje, né? Para a gente tirar todas as dúvidas. Ainda falando sobre um tema que é super importante, principalmente nessa data de junho, Dia dos Namorados. Aí você já presta atenção no papo terapêutico, de repente, né, já até resolveu o seu problema. Aí já é brigado com o namorado, já faz as pazes no Dia dos Namorados. Porque agora a gente vai abrir esse tema sobre relacionamento. Então vamos falar agora sobre essa pauta muito interessante, né, doutora? Antes da gente começar a fala, se alguém tiver alguma pergunta, a gente estava falando nos bastidores que o tempo aqui é muito rápido, né? Passa muito rápido. Muito rápido. E se deixar, a gente fica aqui bem umas 3, 4 horas falando. E a gente nem gosta de conversar. A gente nem gosta, né? Mas tanto eu quanto a Jane, né? A Jane também vai dar os endereços dela. O meu Eliane é @ElianeFCaproni. Pode me chamar lá. E se tiver alguma dúvida perante esse tema ou algum outro tema que é dentro da minha expertise, e se não for da minha expertise, a gente procura saber. Então a gente chama os universitários. Chama os universitários. Se não for do meu tema, se for da minha expertise, eu chamo. E aí, né, a gente falando sobre relacionamento, né, pensando sobre a pauta de hoje, tem um livro do Bauman que ele fala sobre os relacionamentos líquidos, né, que hoje os relacionamentos, na grande maioria, não tem uma forma, né? A gente percebe que os relacionamentos, principalmente os amorosos, né, estão muito descartáveis, né? Então é um problema, né, da atualidade. Parece que as pessoas não aguentam muito uma frustração um do outro, né? Se frustrar dentro de um relacionamento. E isso foi bom abordar, que nem é só sobre os relacionamentos afetivos que será abordado hoje, né? Todos os tipos de relacionamento, né? Isso, doutora? Sim, né? Mas assim, até por ser mês dos namorados, a gente trouxe mais a questão do relacionamento afetivo. Porém, eu acredito que todos os relacionamentos, a Jane também aí vai falar a nossa experiência dentro de consultório, acredito que 90%, 95%, né, Jane? As queixas são relacionamento. Amorosos, mas também traz sempre uma queixa, sempre, né, nas primeiras sessões traz sempre uma queixa, ou seja, com o pai, com a mãe, com o trabalho, sempre envolvido relacionamento. Então eu já vou até perguntar. Então, em primeiro lugar, a gente sabe que são os amorosos. Qual o segundo lugar, a queixa que está mais aí batendo na porta? Então, a gente costuma falar, né, que quando a pessoa vai para a terapia, sempre é a mãe, né? O relacionamento pai e mãe, que isso também a Jane vai falar com essa visão familiar, sistêmica, então, né, familiar, né? Tem alguns olhares que ajudam a ter um outro relacionamento mais saudável, né? Porque quando a gente começa a entender
a forma do outro, fica mais fácil. Eu acho que a grande questão dos relacionamentos é nós queremos mudar a outra pessoa. Com certeza. A Jane pode falar um Isso pouquinho acho agora que é sobre típico, isso. né, na terapia. Eu sempre falo, quem está aqui na minha frente é você, né? Não é o outro. Então não adianta ninguém mudar ninguém. A gente tem a tendência de achar que a gente muda o outro. Nós nos mudamos. Através da nossa mudança, o outro vai reagir de algum outro jeito, ou do mesmo jeito. Mas a mudança parte de nós. Né? E muitas Até aquela vezes, frase, quando você muda, tudo muda, né? Isso. Muitas vezes os relacionamentos têm essas dificuldades. Por exemplo, a gente escuta, tem um dedo podre, né? Eu troco, mas é sempre a mesma história. Esses relacionamentos mais tóxicos, essas dificuldades de se relacionar, é porque precisa olhar, né? Porque está dentro. O que é que eu estou buscando? Né? Então, dentro desse movimento, como a Helene colocou, familiar, do olhar sistêmico, então, quem que eu estou buscando? O que eu quero representar? A quem eu estou sendo leal ao meu sistema familiar, que eu ainda faço os mesmos movimentos, ou então busco as mesmas histórias, ou busco os mesmos tipos de relações. Né? Eu lembro que na faculdade eu escutei uma frase que me doeu muito. A professora de psicopatologia falou que não existia amor, que existia complemento de patologias. Exatamente. Ai, eu não aceitei. Eu falei, que história é essa? Como assim não existe amor? Hoje eu vejo, né, depois de 13 anos de formada e de atendimentos, com esse olhar sistêmico, que o que eu consigo enxergar que sim, existe sim um amor, né? Até pela abordagem que eu sigo, o amor faz parte. Mas muitas vezes a gente se relaciona com o outro em busca de um amor que acaba adoecendo. E o objetivo dos atendimentos do olhar da psicologia sistêmica é trazer a ordem, o equilíbrio entre o dar e receber dentro dos relacionamentos. Acho que é isso que vai fazendo a diferença de diminuir esses relacionamentos não líquidos, né? De conseguir achar esse outro olhar. A Jane Rocha, a doutora Jane Rocha, ela é psicóloga de saúde sistêmica, psicoterapeuta de práticas interativas em saúde, especialista em psicologia hospitalar e psicologia sistêmica, palestrante, pesquisadora, coautora do livro Conectar para Transformar. Muito bom. Ela tem muita bagagem, né? Ela sempre, eu não sou especialista na sistêmica, mas ela está sempre falando, vai fazer uma pós, né? Quem sabe vai ser essa a minha próxima pós. Mas assim, né? Falando sobre essa questão, né? Eu acredito que também, né, Jane, tem muita questão quando você fala quem eu estou querendo, o que eu estou querendo buscar. Muitas pessoas também de agradar, né? Talvez a gente vê muito também em consultório. Mulheres procurando a figura paterna no relacionamento, do parceiro, ou até a figura materna também, né? Mas eu digo assim, quem quer agradar? E aí acho que entra a questão do dedo podre, né? Por que eu fico repetindo? Por que eu fico repetindo os mesmos tipos de relação? Só muda o RG, né? Só muda o número do RG e do CPF. Só muda de endereço mesmo, viu? Né? Então, aí é o que a Jane falou, né? O se olhar, o que eu quero? O que eu quero com esse relacionamento? Quais são as minhas procuras? Quais são né? O que eu quero nesse relacionamento? Você que está nos assistindo agora, né? Se o relacionamento não está legal, acho que é uma pergunta bem bacana, né? O que eu procuro nesse relacionamento? E que não está encontrando, que não né? Tá encontrando. Se não está legal, porque não está encontrando. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente quer mudar o outro nessa sede que o outro nos enxerga e nos enxergue da maneira como a gente quer. Né? Isso é muito conflito, né? Primeiro que homem e mulher são diferentes. Primeiro que relacionamentos até do mesmo sexo também são pessoas diferentes. Não é só a questão gênero. Porque são pessoas diferentes. Doutoras, perguntar para as duas aqui, com certeza já teve, eu ia perguntar, já teve, mas eu tenho certeza que já teve, nem eu vou fazer essa pergunta, mas só completando que, assim, muitas vezes as pessoas que vivem em um relacionamento daqueles terríveis, né, que sofre violências psicológicas e tudo mais, elas não se tocam
que elas estão vivendo aquele tipo de relacionamento, elas não têm esse entendimento até então, haver uma separação, até então buscar um outro tipo de esclarecimento para a vida, e quando ela olha para trás, ela fala, caramba, eu estava vivendo um relacionamento abusivo e eu não sabia. Tem muita gente assim, né? Não, é como se o parceiro até fizesse, além de tudo, uma lavagem cerebral, que a pessoa está ali vivendo, mas não entende a gravidade daquele relacionamento abusivo. Isso, até vou complementar, vou deixar a Jane falar sobre isso, mas já tive muitos casos que às vezes a pessoa não está nem em nenhum relacionamento, mas ela traz um relacionamento abusivo no trabalho, que é o chefe. O chefe é o chefe, né? Assim, a pessoa, o relacionamento abusivo de amizades. Tem muito relacionamento de amizade abusivo. Poderia nos citar um exemplo, assim? Sei que as pessoas entenderam, mas dá Sim, um exemplo de um relacionamento por exemplo, abusivo exemplo numa da amizade. amizade. Por exemplo, eu tenho uma amiga, você é minha amiga. Então, você me procura em todos os momentos e eu estou pronta para te escutar. Né? A gente está sempre quando sempre você talvez não me dê espaço para eu falar quando eu preciso. Só serve para a minha amizade, só serve para te nutrir em alguma coisa. Sempre ter um interesse sempre por trás. Sempre ter um interesse por trás, né? Talvez não vai ser como o relacionamento marido-mulher, que às vezes é violento, ou, né, amizade talvez mais sutil, mas eu acho que todo mundo já teve uma amizade que falou assim, putz, acho que essa pessoa está abusando de mim, no sentido, né? E aí, com certeza, né? E a pessoa se magoa, ou um relacionamento abusivo na amizade, somos amigas, mas a Jane me convidou para fazer tal coisa e eu não te contei. E você me cobra. Como assim, Eliane? Você saiu com a Jane, nem falou nada para mim. Então, são cobranças também, de uma outra forma, mas porque a amizade também é liberdade. O outro, mesmo que eu seja muito amiga né, de uma pessoa, eu tenho liberdade para ter a minha vida. E isso afeta em todas as relações, esse tipo de... Eu acredito que é esse movimento de igualdade, né? Então, todos os relacionamentos que a gente está no mesmo padrão de igualdade, então, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, estamos no mesmo lugar, do mesmo tamanho, né? Quando eu falo no movimento de hierarquia, de dar e receber, desse equilíbrio, né, dentro do sistema, no equilíbrio da igualdade, né, então um dá um pouquinho e o outro dá mais um pouquinho, um dá um pouquinho, o outro dá mais um pouquinho. Então, quando isso está em desequilíbrio, os dois estão em desequilíbrio, né? Então, quando você fala de um relacionamento abusivo não é só de um lado. A pessoa que também sofre movimentos que ela também vira abusiva. Em alguns momentos ela sofre, mas em alguns momentos ela faz. É inconsciente, ela não percebe. Afetada vezes, por aquele tipo de ambiente que conviveu há muito tempo, acaba... Eu falo que cada caso é um caso, cada história é uma história, é muito difícil... Né? A gente não gosta eu não gosto de taxar, né? Porque cada história é uma história, cada vida é uma vida. Né? É só para Mas a gente entender. consegue perceber e a pessoa consegue ter consciência que tem momentos, às vezes ela consegue, às vezes não, como você falou. Mas muitas vezes ela quer sair, ela não consegue sair. Muitas vezes ela tem um ganho ficando naquele lugar, né? Por mais que sofra, né? Por mais que tenha prejuízos emocionais, às vezes até materiais, mas existe um ganho por trás. Então, muitas vezes, nesses relacionamentos que não estão em equilíbrio, precisa se conectar. O que eu estou ganhando ficando aqui? Aí as pessoas falam, não, Jane, não ganho nada. Vamos pensar. Tem um ganho. Sempre tem um ganho. Sempre. E esse ganho, as doutoras, não quer dizer que você tem que permanecer nesse relacionamento por causa desse ganho, que é o mal de muitas mulheres. A gente não está falando só de mulheres, aqui é de homens e mulheres, mas a gente sabe que grande parte são as mulheres que mais sofrem com esse tipo de relacionamento abusivo, e por existir algum certo tipo de ganho, aquela pessoa vive ali e vive a vida inteira, até chega um momento que... Então, a gente, eu acho que desmistificar uma coisa, né? Muita gente acha que só agressão física é um relacionamento abusivo, né? Geralmente, quando sempre vem com uma sedução.
né, Jane? Né, não chega assim, é com o tempo, o outro vai tomando posse de você e você não vai nem percebendo. É diferente, vamos separar aqui. Quando tem agressão, já é uma coisa mais concreta, a pessoa está lá com o olho roxo, ou está com... É uma coisa mais concreta, que também é tão grave quanto, mas é algo mais concreto, visível. Né? Mas temos muitos relacionamentos, e aí a gente pode abranger todos, né? Como a gente falou, de amizade, em casa, amoroso, que vem de uma forma sedutora. É tipo, morde e assopra. Mais ou menos isso. Deus, mas assoprou ali para passar, daqui a pouco... E o que você falou é muito importante, né? As pessoas podem sair dessas relações, né? Elas têm, sim, esse direito, essas possibilidades, desde que ou ela tente sempre sozinha, ou ela busque o apoio, né, necessário, e ela consiga desvincular. Se muitas vezes isso estiver atrelado a um sistema, a um olhar familiar, ela consiga observar que tudo que foi, né, foi de uma forma, mas que ela pode fazer agora diferente, ela pode quebrar esses padrões. Muitas vezes sozinha é mais difícil, né? Então, ter uma rede de apoio, ter uma rede familiar, e muitas como já tinha consciência, né? Então, eu lembro de um relato, ela tinha consciência, a família tentava ajudar, só que a família já tinha desistido de tantas tentativas, e aí ela tinha vergonha de pedir de novo para a família. Então, eu empoderei, falei, não, você não precisa ter vergonha, é difícil mesmo, né? Mas você tem essa possibilidade, você pode encontrar outros caminhos. E através do empoderamento dela com ela, porque eu falo que é importante a pessoa se conectar consigo mesmo, porque se a pessoa entende que a pessoa mais importante da vida dela é ela consegue encontrar caminhos para sair desse movimento. E a doutora Jane falou algo muito importante, que eu acho, quando eu ouço isso, eu falo, é isso aí, gente. A pessoa mais importante da nossa vida é nós mesmos. Não adianta você colocar ninguém mais na frente. E não é ser egoísta. Eu já falei uma vez para uma pessoa e ela falou assim, Nara, mas você não acha que isso é uma frase meio egoísta? Você falar que a pessoa mais importante da sua vida é você? E a gente aprende com a vida que realmente a gente tem que se colocar realmente como a pessoa mais importante da nossa vida. Porque quando a gente não coloca o outro sempre vai algum dia. Eu falo, esse outro seja em qualquer tipo de relacionamento, seja filho, seja pai, todo mundo se vai. E você é você que vai estar com você o tempo todo. Então você é a mais importante. É meio clichê, acho que vocês já escutaram, mas quando anda de avião, né, que cai as máscaras, primeiro é em você. O oxigênio primeiro é em você. Então, não é a Eliane, a Jane, que está falando aqui, né? Então, assim, uma coisa prática, né? O avião entrou em pane, vai cair as máscaras, a orientação é primeiro em você. E eu costumo dizer, vou dar um relato até particular, eu tenho 3 filhos. Quando isso ficou muito claro em mim, eu parei de usar a seguinte frase, eu dou minha vida para um filho. Eu não dou. Para nenhum dos 3. A gente está ouvindo a psicóloga falar, tá? Não é papo aqui jogado fora de quem não entende nada, não. Nós estamos pessoas por que aqui que eu não falando dou? com Por consciência. que eu não dou para nenhum dos 3? Porque eu tenho 3. Ou talvez se eu tivesse até um só, eu não daria. Porque eu tenho que me melhorar, eu tenho que me conhecer melhor para ser uma melhor mãe. E a gente estava até falando no caminho, né? Não sei se eu já falei aqui, eu sou uma mãe desnecessária no sentido de relação no que meus filhos sabem que pode contar comigo. Então, eu não dou a minha vida para nenhum dos 3, porque se eu der para um, e os outros 2? Então, eu tenho que estou ali para apoiar, para estar do lado, para chorar junto, para rir junto. Mas a minha vida é minha. E falando em relacionamentos amorosos, não existe tampa certa, né? A metade. Não, nós somos 2 pessoas inteiras. Exatamente. No adulto, porque quem se relaciona é adulto, então são 2 adultos se relacionando inteiros. Cada um inteiro no seu lugar, as relações vão fluir e vão deixar de ser tão, né, superficiais. E talvez o desastre das relações seja exatamente se colocar como você é a minha metade. Aí a metade se fala, agora eu morro. Exatamente. Que a minha metade me deixou, tô só um pedaço. Ou muitas vezes nessa busca do pai, da mãe, da criança, de não estar no mesmo lugar,
né? Então, de ver o outro como superior, e ninguém é superior a ninguém. Num relacionamento de iguais, de adultos, os dois têm o mesmo tamanho. Então, a gente vê muito isso, por exemplo, do dar e receber no equilíbrio, numa relação, que eu sempre dou esse exemplo, quando eu vou explicar uma dessas leis sistêmicas, né, que a gente fala do autor Bert Hellinger, eu dou o exemplo do dar e receber do equilíbrio com um casal que trabalha, os dois trabalham, né, e chega em casa, um vai para o sofá e o outro vai para a louça, vai para pôr roupa na máquina para bater. Mas os dois saíram para trabalhar igual. Por que um tem que sentar no sofá e descansar e o outro fazer as tarefas da casa? Então, a gente tem um novo modelo de vida que nós não ainda estamos atenados nesse equilíbrio. Então, quando a gente começa a observar e começa a perceber que isso vai ficando muito distante, que eu falo assim, que vai ficando distante, vai ficando inalcançável. E quando fica inalcançável, quando está muito desgastante, há o rompimento, é onde há separações. Então, a gente vê muitas mais pessoas que se separam, a gente vê muitas mais pessoas com dificuldade de se aprofundar nos relacionamentos, né? Isso é uma queixa muito, muito pontual dentro dos atendimentos. Eu vou perguntar uma outra coisa. Se esse meu pensamento tem lógica, a pessoa, quando ela passa a aprender a conviver sozinha, consigo mesma, a ser uma boa companhia para si mesma, a partir do momento que ela adquire essa felicidade em estar sozinha, eu tô bem, tô em casa, estou sozinha, estou feliz comigo mesma. Eu creio que seja um momento que ela está mais pronta de ter um relacionamento muito mais sadio. Porque ela não tem mais a dependência o medo da solidão, porque ela se dá super bem consigo mesma. Eu tenho esse pensamento. Digam se eu estou errada, que eu agora já estou passando por uma consulta aqui com essa psicóloga. Se é que estou errada, já vou fazer um exercício para melhorar. A gente não costuma muito falar certo e errado, né? Acho que isso o psicólogo, e também o psicólogo não vai falar, faz e Mas não faz. Mas eu estou falando isso eu entendi. Porque eu estou com duas doutoras aqui, eu não sou doutora, né? Não sou psicóloga, né? Eu tenho que falar e pedir o aval dela, ver se eu estou certa. Então, eu acredito que em cima da sua fala, quando você se sente bem, você ou qualquer pessoa, né? Se sente bem com a sua solitude, que não é solidão, né? Tô bem com a minha... Que tem diferença, né? Com a minha solitude, vou ao cinema, leio um livro, se precisa, vou jantar sozinha, adoro minha companhia. Eu acredito realmente que a pessoa começa a ficar mais exigente. Em que sentido? Não é qualquer coisa que eu quero perto de mim. É isso, doutora. Achou essa palavra. É assim. Por quê? Porque a pessoa está dando espaço, o amor que ela... não que a gente não precise do outro, né? A gente... Sim. Ok. Mas, quando eu estou bem comigo mesmo, a pessoa que está perto de mim é para somar. Né? Então, eu acredito que fica muito mais exigente, porque não é qualquer mimimi que vai ficar perto de mim. Exatamente. Né? E eu acredito que hoje a sociedade também cobra muito, né, Jane? Nossa, mas você está sozinha? Nossa, mas você está sozinho? Então, né, a gente está falando aqui tanto homem quanto a mulher, viu, gente? É que a gente atende mais mulher, né? Uhum. No consultório vai muito mais mulher, né, Jane? Eu até atendo uma parcela de homens, e é interessante o quanto que também tem essa queixa do outro lado, né? Das dificuldades, que também tem relacionamentos que têm as suas dificuldades. O quanto também não reconhece, que às vezes está lá fazendo, né, limpando, e de repente chega e briga por uma coisa que não tem nada a ver, né? A mulher também chega e briga. Então tem os dois lados, mas o que a Eliane falou, né, da sua consulta... Da minha consulta ao vivo, gente! Se você se sente bem, tá tudo bem. Agora, se você tenta se relacionar e isso incomoda, porque não está encontrando, né, a pessoa, ou o que vem ainda vem de uma forma que incomoda, não está vindo para somar, não está agregando, não está fluindo, então tem algo que possa ser visto. Ou a exigência, como a Eliane colocou, sobe tanto que eu sou autossuficiente que inconscientemente eu ponho uma barreira. E aí também ninguém se aproxima.
E É, porque aí que entra a solitude e a solidão, né? Diferente. Dessas diferenças. Porque quando você está na solidão, né? Naquele momento que é uma companhia que você quer. Porque aquele momento de solidão te incomoda. Já no outro momento, não é isso. Você está super bem consigo mesmo e que venha coisa bacana para vir estar ao seu lado. Pra Se não somar. for bacana, não precisa vir. Isso. É assim. E assim, né? Tudo muito 880, né? Como a gente costuma falar, tem sempre alguma coisa para ser vista. Como a Jane falou, né? Tudo tem que ter o equilíbrio. Tá? Talvez não é qualquer coisa que chega perto de mim, vamos colocar assim, né? Na nossa fala. Mas eu estou aberta para pelo menos conhecer, olhar e tomar decisão, né? Porque também com uma barreira, às vezes com uma barreira não chega nem perto. E nessa fala, pode-se ter deixado claro de que pessoas que é muito 880 não é o correto, que seria ter sempre o meio termo? Como a gente falou, né? Não é esse 880 tem sempre algo que está desequilíbrio. Né? Não faz apenas parte de um tipo de personalidade. A gente pode pensar tudo o que é o excesso? Tudo em excesso. Qualquer coisa em excesso faz bem? Qualquer coisa, desde a Não, de alimentação. jeito nenhum. Qualquer coisa, no mínimo, faz bem? Não. Então, os sentimentos é a mesma coisa. Então, as emoções são do mesmo jeito. Então, tudo que a gente fica nos roupantes, de um lado para o outro, não faz bem. Então, eu falo que o equilíbrio como eu brinco, é chegar entre os 45, entre os 50, porque a gente está aqui em evolução, cada dia sempre se autotrabalhando, se autoconhecendo. E as vulnerabilidades, né? do dia, né? Todo mundo. Né? Então, eu falo que aqui somos, sim, 2 pessoas que estudamos, temos as nossas especialidades, mas somos seres humanos. E temos as nossas questões. Por quê? A diferença é que eu faço autoconhecimento há muito tempo. Então, dentro de uma dificuldade que eu passei na vida, eu tenho algumas ferramentas para tentar, mas não quer dizer que eu não preciso de alguém. Que eu também não consigo olhar. Sim, né? E dentro disso a gente pode dizer para as pessoas, ame moderadamente. Amar em excesso também prejudica. Eu acho que... Eu falo assim, eu vou dar um exemplo. Aquela pessoa que ela ama e ela quer fazer o mundo para aquela pessoa, ela sabe, mas está sempre esperando a troca, que é o amor correspondido. Fala um pouco dessas questões dessas pessoas, que ela exageradamente ama o seu parceiro, mas está sempre esperando a troca de ser amada da mesma forma. Possivelmente está em desequilíbrio, está dando demais, o outro não consegue mais alcançar, porque está muito longe. Então, aqui vai sempre reclamar, né? Começa as cobranças, Começa as cobranças. Eu faço e tanto, esse daqui ele não consegue olha. alcançar. E muitas vezes, ou pode ser também, né? São possibilidades de estar projetando até seu alto amor no outro. Então, o que acontece muitas vezes em uma relação, tanto profissional quanto de amorosa, ou até mesmo a relação de mães com os filhos, você doa demais o seu próprio amor para o outro vai embora, ou acontece algo, né? Ou esse emprego vai embora, né? O namorado ou a namorada vai embora, o filho se casa, ou sai de casa para morar sozinho, aquela mãe, ou aquele pai, ou aquela pessoa se deprime. Por quê? Porque aquele amor que era dela tá tudo no outro. Então, tem muitas formas. Então, cada pessoa precisa pensar o que é a dela, né? Então, eu estou dando amor demais porque eu estou dando o que é meu para o outro. Eu estou em desequilíbrio, então vou ter que abaixar a guarda, né? Um dia fazer o café para ele, e aí esperar que ele retribua, aí depois retribuiu, aí eu vou lá e vou fazer de novo, e aí a gente vai... Tem um diálogo também, né? Fazendo até essa conversa. gancho do café. Olha, eu fiz o café, mas sei lá, uma vez por semana você faz para mim. Né? E não ficar só esperando, né, Jane? Quando a gente faz muito para o outro... A dificuldade dos relacionamentos é o diálogo, né? É o diálogo. Né? Então, faço muito, faço tudo, aí chega tal dia... Nossa, você podia ter feito um café para mim, por exemplo, né? Sendo que homem é diferente de mulher, a gente tem que dar o comando, né? Então, né? Homem, a gente dá o comando. Comando, olha. Então, assim, olhar mesmo, né? No sentido, olha, então, vamos, tá, eu faço, sei lá, sábado e domingo, que hoje todo mundo trabalha,
Ah, no sábado que eu faço, no domingo você faz, que eu durmo um pouquinho até mais tarde. Ah, não sei. Então tudo é o diálogo, né? Eu acho que é Tudo isso. diálogo. Eu sempre chego na conclusão aqui das falas das doutoras. Se você dá todo o seu amor, você deixa de se amar. Você deu Exatamente. tudo. Se você faz tudo pelo outro, você não consegue mais fazer por você. Porque você já fez tudo pelo outro, todo o seu tempo, seu tudo. Mais ou menos isso. Eu lembro desculpa, eu lembro de uma situação, né, de um atendimento, e que ela estava então enrolou insensata seria a palavra? Não, insistindo, né? Ela insistia muito nessas relações. Eu falei, vamos dar uma pausa? Vamos ficar com você mesma? Né? Vamos se amar primeiro? E ela, eu já estou me amando demais, eu preciso de alguém. Então, realmente está se amando, realmente ainda está buscando nesse outro, né, essa relação. E que relação que é essa? Então, cada um dentro, né, que esteja escutando aqui, né, o nosso bate-papo, e que vai escutar depois, faça essa reflexão, né, que não há completude. Para ser uma pessoa completa, eu preciso ter alguém. Não, você é completa consigo mesma e você soma. É uma soma. Mas eu sei que isso é cultural, né? Muitos carregam a cultura do nosso país. E a nossa cultura carrega muitas histórias, né? Tanto do movimento do feminino, qual era o papel da mulher, né? Qual era o papel do homem. Então, quanto todas essas pessoas, tanto o masculino quanto o feminino, carregam algumas histórias dentro de si e acabam fazendo ainda esses mesmos movimentos. Então, tirar essas crenças, restabelecer esse de um novo formato, essas novas famílias, que é um novo e dentro caminho. disso tudo, doutoras, estou sempre falando doutoras, né? Qualquer uma das duas pode responder. O que pode resolver muitos problemas dentro dos relacionamentos, seja eles quais forem, é aquela palavrinha ali. Tem duas, o perdão e a desculpa. São coisas, assim, às vezes, muito difíceis de serem ditas e que são coisas que resolvem, né? Muitas vezes um espera que o outro peça desculpa ou que peça perdão e fica naquela. E muitos se separam, muitas vezes, porque nenhum dos dois chegou à conclusão do perdão ou da desculpa, nenhum quis ceder. Sobre isso que tens a falar, doutora. Eu falo. Né, realmente, né, eu acho que as pessoas acham que pedir desculpa ou se humilhar para o outro. Né, eu vejo muito isso na fala, não sei se a Jane também percebe isso na fala. Mas né? Existe isso porque a pessoa também muitas vezes te vê isso, se humilhe, peça desculpa. Também, então precisa ter esse olhar diferenciado também. Exatamente. Em cima disso, até, né, essa coisa da desculpa, pegando o gancho até vou respondendo a sua pergunta, mas pegando o gancho da Jane, as pessoas dão tanto amor para o outro, que às vezes não sabe nem o que gosta dentro do relacionamento. Nem o que, Olha só, interessante. Não é? Nem o que gosta. Vamos jantar fora? Vamos? O que você quer? O que você pedir tá bom. Como assim? Acontece esse tipo de exercício dentro do consultório, de pedir para as pessoas descrever o que ela gosta do relacionamento e ela não saber? Não saber, muito. Olha aí, tá vendo, Eu sempre costumo fazer uma pergunta assim, quem é fulana de tal, vou colocar meu nome, né? Quem é Eliane dentro deste casamento? E poderia até deixar essa pergunta e que as pessoas possam responder através das redes sociais essa pergunta? Pode. Então vamos começar a fazer um trabalho com as pessoas nas redes sociais. Isso, doutora, gostei da ideia. Faça a pergunta, já olha ali para o pessoal que está nos acompanhando e faça a pergunta. Exatamente. E elas vão escrever e a gente vai trabalhar isso durante a semana. Exatamente. E aí é isso, né? Quem é você, né? Esse olhar, né? Quem é? O que eu gosto dentro do relacionamento? Por que tem que ser sempre assim? Isso é dos dois lados, tá, gente? Até o homem também, que muitas vezes também jantar fora, eu vou usar esse mesmo exemplo. É sempre só a mulher que pede. E ele também... Né? Acho que a gente está falando do ser humano. A gente não está falando questão de gênero, né, Jane? Ser humano. Né? E se colocar, quem é você? Quem é? Né? Se chama pelo nome, né? Como eu falei, né? Quem é Eliane? Eu sou casada, então quem é Eliane dentro? Eliane, quem sou eu dentro
do meu casamento? Se eu não consigo, se isso for muito difícil se enxergar, tem algo de desequilíbrio aí. E essa pergunta pode ser feita tanto para a esposa quanto para o esposo. Faça esse tipo de laboratório aí em casa, né? Talvez até comece a melhorar aqui com o papo terapêutico, né, gente? Acho que está muito legal. Falta 10 minutos, estou impressionada aqui. A produção já me passou, falta 10 minutos. Eu não acredito que só tem 10 minutos de programa, gente. Tem muita coisa para falar. Já acabou praticamente. Muito. Se você vai chamar um comercial, pode continuar. Vamos continuar. Só para fechar esse meu raciocínio, então, para você que está nos acompanhando, e eu espero que depois você pegue esse programa e peça para o seu esposo, para sua esposa, para um filho, para quem quer que seja, assistir também. A gente está falando de uma coisa muito importante, que é do perdão e da desculpa. A gente abordou aqui agora, e eu não sou profissional na área, mas eu percebo isso muito nas pessoas também. A pessoa está errada, ela vai te pedir desculpa, mas o olhar de quem está recebendo a desculpa é isso mesmo, se humilha, e eu quero você se humilhando pedindo desculpa. E isso faz com que a pessoa evita de estar sempre pedindo perdão ou se desculpando de alguma coisa. Então, assim, se ambas as partes entender que um erro é necessário, um pedido de perdão, e que aquele pedido de perdão não é um certo tipo de humilhação, apenas para tocar um relacionamento adiante, parar onde errou e seguir, acho que as coisas seguiriam muito melhores nos relacionamentos, não é verdade? É verdade. Eu gosto muito do olhar sistêmico de que nós não usamos a palavra perdão, e sim eu sinto muito. Porque como eu sinto muito, nós estamos no mesmo lugar e do mesmo tamanho. Porque alguém que fez algo da forma que fez, não foi intencional, vamos dizer assim, né? Eu sinto muito, eu fiz da forma que foi possível, naquele momento. Agora eu reflito e vejo que a gente pode fazer de um outro jeito. Porque eu brinco com a minha filha que é a melhor mãe que tem, que é o que eu posso para hoje, né? Então, assim, eu consigo melhorar um pouco mais do que eu já fui, né? Então, se eu pensar hoje, né? Se a gente pensar hoje eu tenho 37 anos. Meus 15 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Seria muito bom. Seria muito diferente. Então, quando a pessoa faz algo para o outro, dentro deste olhar, a gente faz nesse movimento de igualdade, porque aí não fica essa desigualdade, como você falou, de se sentir superior ao outro. E a base dos relacionamentos é o diálogo, é se colocar. Porque muitas vezes, como a Irene colocou, tem coisa que a gente gosta, tem coisa que o outro não gosta. Então, usar o sinto muito vai trazer mais essa igualdade, né? essa proximidade da relação. Sinto muito. Vai ser uma pergunta que eu quero fazer desde o início do programa, mas o assunto vai desenrolando, a gente tem tantas perguntas para fazer, e eu vi agora que está chegando ao final do programa, e agora não tem como, né? Esse tipo de psicologia da saúde sistêmica, eu sei que tem muita gente que está lá tentando entender, mas o que significa? É voltado para o olhar da família, né? Então, o olhar sistêmico, ele baseia que nós todos fazemos parte de sistemas, nós viemos do sistema, o sistema básico é o familiar, e existe esse movimento da terapia sistêmica, desse olhar sistêmico, de trazer todo esse movimento que nós não somos só nós. Para nós estarmos aqui, nós tivemos muitos que vieram antes, né? Então, nós tivemos muitas pessoas que passaram, mãe, pai, avós, bisavós, então uma média por cima de mais de 4.000 pessoas, falando em 300 anos, de histórias, né, desse sistema. Então, se nós carregamos esse DNA, né, carregamos uma história, eu gosto de usar esse termo, né? Então a gente tem um DNA, vai no médico, o médico pergunta, você tem pressão alta? Quem tinha pressão alta? Então mãe tem, pai tem, alguém tem, né? Que vai passando de uma geração para outra. Como a gente não acreditar que existe essa epigenética de trazer as relações? A gente leva o DNA, né, e a gente também leva esse DNA das relações, desses relacionamentos, dessas histórias que se passou dentro de nós. Então, tudo isso faz parte. Ancestralidade, vem tantas coisas, tem tantos outros temas para a gente abordar aqui dentro. Meu Deus, eu ainda não acreditei que o programa está chegando ao final. A gente está encerrando a produção. Mas o que aconteceu? Eu disse que está com um problema no relógio. Eu ainda tinha muita coisa para perguntar. Então, já está mandando a gente dar tchau, porque realmente o tempo esgotou.
E passa as redes sociais, as doutoras. A minha rede social é janerocha.oficial, né, no Instagram. Eu faço atendimento online, atendimento presencial em Itaquera, em Guarulhos, né, tanto da área da psicologia como da psicologia sistêmica, como a práticas integrativas, que é a constelação familiar sistêmica, a auriculoterapia. Então é só me procurar, janerocha.oficial. Vocês vão me encontrar lá. E a doutora Eliane Caproni, que está sempre aqui com a gente no quadro Papo Terapêutico. Estou gostando tanto que acho que eu vou querer semanal, não quinzenal, mas... A gente tem que aumentar isso aí, esse horário, esses dias da semana. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, como eu falei, o meu @é Eliane F. Caproni, sou psicóloga clínica, atendo online, atendo presencial também na região do Tatuapé e na região do Aricanduva, presencial. Também sou psicoterapeuta em práticas integrativas, onde eu atuo com reiki, cromo e algumas outras linhas, né, dentro da terapia integrativa. Estou sempre muito à disposição, né? Fiquem muito à vontade se alguém quiser fazer alguma pergunta, entra lá no meu Instagram, que tem meu telefone, e sempre muito bom estar aqui. A hora passa que realmente a gente não percebe, né? E é tão bom a gente falar do que gosta, né, Jane? A gente gosta muito de falar sobre o desenvolvimento e a expansão da consciência. Sensacional. E com isso a gente colabora para que as pessoas possam subir mais degraus aí com sua família, nos seus relacionamentos e tudo mais, porque o intuito desse programa é realmente subir degraus. Gente, amei estar com vocês. O papo terapêutico é sempre magnífico. Eu tenho certeza que você amou também. Eu tenho certeza que aqui o pessoal da produção também adorou o papo. E a gente volta na próxima quinta, a 15 dias. Em breve a gente vai estar fazendo aí a cada 8 dias, viu? Beijo no coração. A gente vai ficando por aqui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Programação da TV Senec não tem fronteiras. Contamos com uma equipe de apresentadores show de bola e com programas inéditos com muitas atrações para você. Na